Fala galera, meu nome é André Martins e eu sou fotógrafo e arquiteto. E há 10 anos surgiu um projeto chamado Betone Fotô e hoje eu vou contar um pouquinho sobre esse projeto. 10 anos atrás, 2015, eu estava fotografando, fazendo um projeto, uma câmera em romance, o qual eu já falei por aqui. Eu, como arquiteto, sempre gostei muito de arquitetura pós-moderna, aquela arquitetura contemporânea, referências de Zaha Hadid, algo mais plástico, uma arquitetura diferente. E um dos destinos da viagem era justamente o bairro de La Défense, em Paris, né, que é uma Paris totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver nos filmes e na fotografia. É um bairro extremamente contemporâneo, né, com arquitetura complexa, né, essa união, esse emaranhado de concreto, aço, muito vidro, aquelas fachadas brilhantes. E aí, quando eu cheguei lá, eu me encantei. A arquitetura não é só concreto e montar prédio em cima do outro, né? O bairro lá, ele também tem os espaços, ele tem os ambientes, ele tem os vazios. E isso é muito interessante, né? Eu fiquei encantadíssimo com a estética, desenho, né? O skyline da cidade. E eu comecei a fotografar e fiz várias fotos. E assim como o fotógrafo ele procura composição e textura, o arquiteto ele também trabalha muito esses elementos. O bairro, né, a paisagem era abundante nesse quesito de textura, de imagem, de cor e até de ausência de cor. Então eu me encantei, fotografei, fiz foto, trabalhei, montei um monte de imagens, isso tudo em 2 horas, 2 horas mais ou menos, que era o tempo que a gente tinha na nossa programação. E dali, quando eu retornei para o Brasil, eu comecei a olhar as fotos e vi que tinha um certo potencial. Essa ideia do concreto sólido, da textura, do gosto do concreto, essa parte de você passar a textura material para uma textura visual. E aí surgiu o projeto Betone Fotô, que do francês, né, como surgiu na França, nada melhor do que botar essa homenagem, significa concreto e foto. O projeto trabalha nesse âmbito, né, de explorar essas texturas, essa arquitetura, de talvez perceber essencialmente a arquitetura com um outro olhar, né? A gente transformar a arquitetura ou parte dela em algo visual, em algo diferente. Normalmente, cotidianamente, nós estamos vendo. E aí o projeto ele ficou bem definido da seguinte forma, né? Assim como na arquitetura a gente estuda, trabalha volumetria, textura, forma, em maquete, né? A gente estuda muito maquete, é uma área que eu me interesso pra caramba, né? O projeto ele se tornou algo monocromático, como são as maquetes de arquitetura. E quando eu falo maquete de arquitetura, é diferente dessas maquetes que você vê em stand de shopping. Ali tá muito mais para uma miniatura do que para uma maquete arquitetônica. A maquete ela vai ser algo mais rústico, ela trabalha realmente mais o volume e a forma. E nessas maquetes a gente trabalha outros tipos de material. Em vez de ter aqueles carrinhos, aqueles bonequinhos em miniatura, trabalha-se muito com cortiça, com acrílico, né, com papel, muitos tipos de papel, para poder se construir aquele projeto. E normalmente a gente faz um projeto para maquete que é diferente do projeto original. Em resumo, o Betone Fotô ele tem essa característica de ser monocromático, né, preto e branco, por conta dessa essência do projeto arquitetônico, né, da maquete arquitetônica. O Betone Fotô está completando 10 anos agora em 2025. Né? Ele surgiu em julho de 2015. Ao longo, né, na sua trajetória, visitei muitas cidades. Eu passei por muitos países, então eu fiz foto no Brasil, em São Paulo, Minas Gerais, Recife, Rio de Janeiro. Também tive em Paris, Bruxelas,
Madrid, Dublin, Lisboa, Porto, várias outras cidades. Enquanto eu viajava, para onde eu viajo, eu levo esse projeto e trago essa fotografia. E por que eu digo que eu levo esse projeto? Porque não é simplesmente fotografar qualquer arquitetura, qualquer prédio. Ele tem uma linha, ele tem uma vertente de arquiteturas que ele fotografa, que ele registra, que ele recria a ideia de arquitetura. Então esse projeto ele se divide em 4 vertentes. A gente tem a parte de textura, né, que a gente tem uma exploração visual muito grande, né? Você olha para as imagens, você sente, né, o gosto do concreto, né? Você sente a aspereza dos materiais. A gente tem a vertente de fragmento, que são parte da arquitetura. É uma outra maneira de você ver, além da textura, aquela obra arquitetônica. Geralmente é parte desse edifício, não necessariamente uma parte da fachada, mas pode ser uma parte interna. Então, da escala, que ela vai dimensionar a grandiosidade e o impacto daquela arquitetura no ambiente, naquele espaço, naquele local. Então, você vai ter sempre a relação da escala humana em proporção àquele prédio, àquela construção. Tem os abstratos, né? Os abstratos vê de uma maneira completamente diferente do usual aquela arquitetura, aquele prédio. E aí essas 4 vertentes, elas enriquecem, né? Essas linhas, elas enriquecem muito o trabalho. E o que é interessante é que a gente tem algumas fotografias que elas podem estar em uma ou outra, ou em todas essas vertentes no trabalho. Esse projeto, ele também já participou de exposição, né? Ele teve a sua inauguração com 17 fotografias, que eu tive a proximidade de trabalhar com o material fine art, né? Impressão, porque uma coisa é você ver a imagem na tela, outra coisa é você ver esse material impresso, né? Você poder pegar e ver esse material, sentir na realidade. Teve essa primeira exposição que foi em 2016, na Galeria Estúdio de um colega meu, fotógrafo. Posteriormente ele foi selecionado para o Pequeno Encontro da Fotografia, onde ele também foi exposto nesse evento, né? Que é um evento que acontece em Olinda, né? Junção de várias atividades de fotografia, e a exposição foi uma delas. Tem algumas obras que já foram expostas no Rio de Janeiro, também foram premiadas. Outra coisa que é interessante do projeto Betone Photo, que ele já tiveram algumas publicações a respeito, né? Já saiu em alguns locais. Então já saiu em revista acadêmica, né? Artigo sobre, já saiu uma matéria falando sobre mim na revista da FEComércio, e eu cito a questão do projeto Betone Photo. E ele também já recebeu, uma das fotos recebeu um Monochrome Awards, que é uma premiação internacional de fotografia, né? Em 2016, uma das minhas obras, ela concorreu com mais de 7.000 outras fotografias e recebeu uma menção honrosa. O projeto vem se consolidando ao longo dessa década, e é muito gostoso poder fotografar o que a gente gosta, poder reproduzir o que a gente imagina através da fotografia. É um trabalho muito massa, muito legal, mas a gente, como fotógrafo, tem uma questão do ineditismo. Então a gente não pode também estar divulgando o trabalho que a gente desenvolve o tempo todo, porque aí a gente acaba perdendo algumas oportunidades. Só para passar para vocês, né? Esse último ano, agora no passado, 2024, eu fiz umas fotos bem legais, bem interessantes em Lisboa, né? Mas infelizmente eu não posso divulgar aqui por conta desse ineditismo. Mas é um trabalho bem legal, né? Eu vou passar algumas fotos aqui que já são, digamos que públicas, né? Já foram publicadas antes, e vocês vão poder ver esse material. E eu pretendo em breve, assim como eu fiz com uma câmera romance, que é o outro projeto, trazer, né, esse material para o meu site. Estou trabalhando para poder trazer essas informações, né, reunir esses dados e fazer uma curadoria especial para esses 10 anos de Betone Photo. Então é isso, gente. Gostou? Compartilha aqui, por favor, aqui embaixo. Curte, né? Se fizer algum comentário, quiser falar alguma coisa, a gente está aqui para poder trocar essa ideia.